Nesse vídeo vamos falar sobre 6 empresas pagadoras de dividendos. Além disso, vamos comentar sobre 4 setores da nossa bolsa de valores que são conhecidos por serem mais defensivos e por terem empresas que são geradoras de caixa, são pagadoras de dividendos. Então vamos analisar essas empresas, esses setores, para que a gente aumente os nossos dividendos, a gente multiplique o nosso patrimônio e a gente enriqueça no longo prazo. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro para você, trazendo informações de qualidade de uma maneira simples para que você pegue, coloque em prática e que você evolua como investidor. Então, sem enrolação, vamos para a análise dessas 6 empresas pagadoras de dividendos. E o primeiro setor que a gente vai ver é o setor elétrico. O setor elétrico ele é conhecido na bolsa de valores por ser o setor mais defensivo da nossa bolsa. As empresas que estão dentro do setor elétrico, elas possuem uma previsibilidade muito grande, pois elas possuem contratos de concessão de geração, distribuição e transmissão de energia elétrica. E com isso as empresas elas conseguem ter um crescimento planejado e uma distribuição de dividendos para nós que somos os investidores, para nós que somos sócios daquelas empresas. Então aqui vamos ver as nossas duas primeiras pagadoras de dividendos, que é a Engie e a Taesa. A Engie ela é a maior geradora de energia elétrica privada do Brasil. Então o foco dela é em gerar energia elétrica. E agora vamos dar uma olhada em alguns indicadores da Engie. O preço dela hoje é de R$ 37,75. O dividend yield dela dos últimos 12 meses, aquilo que ela distribuiu de lucro líquido para nós, que somos sócios daquela empresa, foi em torno de 6,93% nos últimos 12 meses, o que é um dividend yield bem interessante, pois ele está pagando mais do que a Selic, o que demonstra que ela é uma boa pagadora de dividendos. O payout é um indicador que mostra quantos por cento do lucro líquido daquela empresa que ela distribuiu para os sócios, para nós que somos investidores. Então, de todo o lucro dela, ela tem uma média de distribuição de 82%, ou seja, isso significa que a empresa ela distribui muitos dividendos e o restante então ela investe nela própria para, enfim, avançar com os seus negócios. O PL dela, o PL é o preço sobre lucro. O PL indica em quanto tempo esse nosso investimento ele vai retornar para nós em forma de dividendos, ou seja, ele vai demorar aqui em cerca de 12 anos. O PL aqui está um pouquinho alto, mas a gente não pode ver o PL isoladamente. O próximo indicador é o DL EBITDA, que é a dívida líquida dividida pelo EBITDA. O EBITDA é o Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. É um baita inglês. Mas nada mais é do que a receita que a empresa tem antes de começar a pagar taxa, imposto, dívida e amortização e depreciação. Então é aquela receita bruta que ela tem antes de pagar todas essas despesas e todas essas taxas que vem depois. Então esse indicador, quando ele está entre 1 e 2, significa que a empresa possui dívida, mas é uma dívida controlada. Se for maior do que 2, essa empresa já está um pouco alavancada, ou seja, ela tem muita dívida e já começa a ficar um pouco preocupante se ela vai conseguir honrar com aquele compromisso de pagar essas dívidas. Agora, se esse indicador vier negativo, significa que a empresa não tem dívida e inclusive ela tem caixa sobrando para fazer novos investimentos. Então é muito importante que a gente veja esse indicador para ter uma noção do endividamento da empresa. O próximo indicador é a margem líquida e ele mostra o quanto da receita daquela empresa que ela consegue converter em lucro líquido. Então a margem líquida da Engie é de 17,72%. É uma margem boa, bem interessante, a margem líquida dela consegue ser bem alta, o que reflete no próximo indicador que é o ROI. O ROI é o Return on Equity, ou seja, a eficiência que aquela empresa tem em gerar lucro. Então, como a margem líquida dela é de 17%, ou seja, de toda a receita ela consegue ter 17% de lucro líquido, o ROI é o quão eficiente essa empresa é em fazer esse lucro líquido. E aqui o ROI ele fica então em 28, quase 30%, o que é um valor bem interessante, um valor bem alto. O interessante é que a gente busca empresas com ROI maior do que 15, ali em torno de 20, 30 seria o ideal, seria excelente. Quanto maior for o ROI, maior é a eficiência daquela empresa em gerar lucro, ou seja, mais resultado para nós, mais dividendos, mais crescimento para a empresa também. Os últimos indicadores é o CAG, ou seja, a taxa de crescimento anual composta. Mas nada mais é do que a taxa a porcentagem que indica o quanto que aquela empresa cresceu em um determinado período, ou seja, a taxa de crescimento de receita e a taxa de crescimento de lucro. O crescimento da Engie nos últimos 5 anos foi de 13% na parte de receita dela e os lucros também acompanharam, então chegando perto de 10%. Ou seja, uma empresa que, além de distribuir muito dividendo, ela também tem um crescimento bem expressivo, uma empresa que está crescendo e distribuindo dividendos. Aqui na Engie eu expliquei um pouquinho melhor o que era cada indicador, mas agora a gente vai ver um pouco mais corrido, mas é interessante que caso você tenha alguma dúvida, você volta e dê uma olhadinha para ver a explicação, né, do que é cada indicador. A Taesa é uma empresa de transmissão de energia. A Engie, ela é uma geradora de energia elétrica, a Taesa então ela é focada na transmissão
distribuição. O que a gente pode ver na imagem é justamente aquelas grandes torres que ficam espalhadas ali, ligando cidades, estados, enfim, várias regiões do nosso país. E esse é o principal business da Taesa, que é essa transmissão de energia elétrica pelo nosso país. O preço dela está em torno de R$12. O dividend yield está excelente, em 12% ao ano, ou seja, nos últimos 12 meses ela distribuiu 12%. É um dividend yield bem alto, a empresa distribuiu muitos dividendos, o que não significa que ela vai repetir isso futuramente, mas ela possui esse histórico de ser uma excelente distribuidora de dividendos. O payout médio dela é de 73%, ou seja, ela distribui cerca de 70% do lucro líquido dela e os outros 30% ela acaba reinvestindo nela própria para crescer o seu negócio. O PL está em 4,71 justamente porque, como ela distribui muito dividendo, esse retorno ele volta mais rápido para o acionista. O indicador de dívida dela está em torno de 2, o que ainda é uma dívida saudável. De entre 1 e 2, considerado uma dívida saudável, ela possui dívida, mas é normal que as empresas tenham dívida justamente para que elas consigam também crescer de uma maneira mais expressiva. A margem líquida dela é excelente, cerca de 70% de toda a receita dela, ela consegue transformar isso em receita líquida. É muita eficiência, o que faz com que o ROI fique bem elevado, em torno de 42%. Então ela é uma empresa muito eficiente em gerar lucro líquido e também distribuindo para nós que somos acionistas, que somos sócios daquela empresa. O crescimento dela, a taxa de crescimento da receita também está bem alto, em cerca de 18%, e os lucros nos últimos 5 anos também cresceu em torno de 24%, 25%. Uma empresa que está distribuindo bastante dividendo e também crescendo bastante nos últimos tempos. Se você está curtindo esse vídeo, deixa o like aqui também, se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Sempre falando sobre o mercado financeiro, ações, fundos imobiliários, renda fixa, criptomoedas, investimento no exterior e mais uma série de outros investimentos. Então me acompanha aqui, meu muito obrigado e vamos continuar com o vídeo. O próximo setor que a gente vai ver é o setor financeiro, que também é considerado um setor bem defensivo da nossa bolsa de valores. E aqui eu selecionei então mais duas empresas pagadoras de dividendos, que é o Bradescão e o Banco do Brasil. O preço do Bradesco está em torno de R$17, o dividend yield dele está em torno de 6,22 nos últimos 12 meses, no último ano, e o payout dele médio tem ficado ali em torno de 50%. Ou seja, 50% é distribuído para nós e os outros 50% então a empresa guarda para fazer novos investimentos e para crescer também o seu negócio. O PL está em 7,85, é considerado aqui um PL baixo para o Bradesco, pois também os bancos eles vieram sofrendo desde a pandemia, desde a crise, eles sofreram bastante nesses últimos anos, e então o preço das ações tanto de Bradesco como do Banco do Brasil, eles também sofreram, o que fez com que o PL dessas empresas diminuísse também. A margem líquida dele é de 24%, ou seja, de toda a receita que o banco tem, ele consegue tirar uma margem líquida aqui para ter um lucro líquido de 25%. O ROI, ou seja, a eficiência que esse banco tem de gerar esse lucro líquido, fica em torno de 15%. O crescimento da receita nos últimos anos acabou sendo negativo, justamente por nós estarmos passando por todo esse período de pandemia, crise e também por toda a concorrência que vem surgindo também no setor financeiro, e aqui também inclui um pouco das fintechs que vão surgindo. Mas mesmo assim o Bradesco conseguiu aumentar o seu lucro em 3,74%. O Banco do Brasil, o preço dele está em R$29, o seu dividend yield está em próximo de 7%, 6,87% nos últimos 12 meses, o que é um excelente valor. O payout médio dele está em 35%, ou seja, ele distribui um pouco menos do seu lucro em comparação ao Bradesco, mas ele distribui uma boa quantia do seu lucro líquido. O PL dele também está bem descontado, pois além de sofrer também, como o Bradesco sofreu com a pandemia e crise, aqui existe um risco maior, pois o Banco do Brasil ele é uma estatal e por isso também existe um risco político, um risco do governo acabar interferindo no banco ou enfim em outros negócios. A margem líquida dele está em 17%, ou seja, ele tem então de toda a receita dele, em cerca de 18% ele consegue gerar de receita líquida. O ROI dele está em torno de 11%, ou seja, o Banco do Brasil não está tão eficiente para gerar o seu lucro líquido, mas mesmo assim ele está conseguindo crescer o seu lucro líquido nos últimos anos. A sua receita acabou também diminuindo como o Bradesco nos últimos 5 anos. E os próximos setores é o de saneamento básico e também o de telecomunicações. E aqui nós temos mais duas empresas, que é a Sanepar e mais a Telefonia. A Sanepar é uma companhia de saneamento do Paraná, então ela atua na região do Paraná, mas ela é uma conhecida empresa e também ela tem essa fama de ser uma excelente pagadora de dividendos. O preço dela está em R$3,89, o dividend yield está em 5,21%, o payout médio dela está em 36%, então ela distribui cerca de 40% da receita líquida dela e o restante ela reinveste nela própria para expandir seus negócios. O PL então está em 5, dívida líquida está em 1,49, uma dívida controlada, nada muito alavancado. A margem líquida
está muito boa, está em 21%, e o ROI, então essa eficiência dela gerar lucro, está em 14%. Lembrando que o ideal do ROI é que seja ali em 14, 20%, quanto mais, melhor. O crescimento da receita da Sanepar nos últimos anos está em torno de 10%, e ela também cresceu seus lucros em torno de 18%. Ela vem crescendo, aumentando seu lucro líquido e também distribuindo bastante dividendos para nós. A Telefônica, que é o grupo que possui a Vivo e outras empresas, ela possui então o preço de R$ 42,00. O dividend yield dela nos últimos meses ficou em torno de 6,72%, e aqui veja que o payout médio dela está em torno de 92%. Ou seja, é uma empresa que distribui praticamente todo o seu lucro líquido. O PL está próximo de 15, o que indica que o valuation dela está um pouco alto, o preço dela pode estar um pouco alto. O indicador de dívida está em 0,24, ou seja, a empresa praticamente não tem dívidas. A margem líquida, tudo da receita da Telefônica, ela consegue gerar então 11% em lucro líquido. Aqui tem muita concorrência nesse setor, o que também faz com que a margem líquida das empresas também fique menor, o que diminui também o ROI. Como a empresa ela não consegue ter tanta margem, ela não consegue ter tanto lucro líquido, o ROI também acaba baixando, pois ela não tem tanta eficiência em transformar aquela receita em lucro líquido. O crescimento dos últimos anos ficou em 1,37% e os lucros da empresa também cresceram cerca de 7%. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. A gente viu aqui 6 excelentes empresas pagadoras de dividendos, que foi a Engie, a Taesa, Bradesco, Banco do Brasil, Sanepar e também a Telefônica. Veja que a gente falou aqui de 4 setores diferentes, que é o setor elétrico, financeiro, saneamento básico e de telecomunicações. Veja que com essas 6 empresas a gente já consegue ter uma pequena diversificação na nossa carteira. Veja que nós podemos buscar empresas pagadoras de dividendos em setores diferentes, diversificando a nossa carteira, trazendo cada vez mais segurança para os nossos investimentos. E num primeiro momento a gente pode olhar para aqueles indicadores e pensar que é muita coisa, que é muita loucura, mas basicamente a gente estava olhando se a empresa estava crescendo, se a empresa estava gerando lucro, ou seja, qual era a receita dela, qual era o lucro líquido dela, o quanto que ela está distribuindo para nós que somos sócios da empresa, se ela possui dívidas e qual é a margem, qual é o percentual de crescimento que aquelas empresas estão tendo. Tudo para a gente ter uma ideia se é um bom negócio ou não. E aí você gostando da empresa, gostando dos indicadores, você tem que se aprofundar um pouquinho mais para ver realmente qual que é o business daquela empresa, para ver quais são os planos daquelas empresas para o longo prazo, pois se a gente for investir nessas empresas, nós vamos estar colocando o nosso dinheiro e acompanhando elas nos próximos 15, 20, 30 anos. Então essa é a ideia, é que a gente busque empresas boas, empresas pagadoras de dividendos, que tragam segurança para nós e que a gente acompanhe, que a gente saiba que elas vão existir, elas vão continuar existindo, crescendo e gerando lucro para nós nos próximos anos, para a gente ir multiplicando o nosso patrimônio, a gente ir crescendo o nosso patrimônio. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, pois eu estou trazendo vídeos novos toda quarta-feira, sempre falando sobre o mercado financeiro. Até semana que vem, meu muito obrigado e falou!